Oi, eu sou a Lari e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz essa landing page responsiva com um tema de restaurante usando HTML, CSS e JavaScript e um pouquinho de jQuery também. Então aqui eu vou te mostrar como que ela fica responsiva. Vou usar essa ferramenta de visualização móvel. No celular ela ficou assim, tem essa animaçãozinha também que eu vou mostrar pra vocês como que faz. Então eu vou te ensinar a usar uma biblioteca de animações pra deixar ela bem animada e bem bonita. Aqui também a nossa navbar é responsiva, então aqui ela abre. Vou te mostrar também em um tablet, por exemplo. No tablet ela também ficou responsiva. Ela ficou bem legal, ficou bem bonita mesmo. No celular ela funciona, que nem eu mostrei antes. Outro tipo de celular, vou colocar um celular mais pequeno, por exemplo, esse iPhone aqui. Ela também deu certo, também funcionou. Ela também tem uma animaçãozinha aqui na navbar, então quando eu rolo a página, aparece essa sombra embaixo e também troca entre as navegações. Então, dessa forma aqui. E se tu quer aprender a fazer essa landing page, continua assistindo esse vídeo. Vamos começar, então, criando uma pasta. Pode ser aqui na área de trabalho mesmo, ou onde tu achar melhor. Vou criar aqui na área de trabalho mesmo, só para ser mais fácil. Vou chamar ela de landing page. Vou abrir o VS Code e arrastar essa pasta aqui para dentro. E aqui dentro, a gente já pode criar os arquivos e as pastas que a gente vai precisar. Eu vou clicar aqui e criar o arquivo index.html. Também vou criar uma pasta que vai ser a src, e dentro de src vai ter outra pasta que vai ser a styles. Dentro de styles, a gente vai criar os nossos CSS, né? Mas eu não vou criar agora os arquivos, a gente vai criar conforme a gente for fazendo. Também vou criar outra pasta que vai ser a JavaScript, e dentro dessa pasta a gente vai criar o arquivo script.js. Com todos os arquivos criados, a gente vai iniciar o HTML. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e abrir com o Live Server, que é uma extensão que vocês conseguem baixar aqui nas extensões. Então eu vou clicar aqui para rodar ele. Eu vou fazer esse vídeo em partes, né? Primeiro a gente vai fazer a navbar, depois a gente vai fazer essa parte do início, depois o cardápio e depois as avaliações. E lá no final o footer. Então vamos começar agora, então, fazendo a nossa navbar, o nosso header. Então vamos lá, já vou fazer o HTML e depois a gente estiliza, já deixa ele responsivo e assim por partes, né? Eu posso dividir a tela ao meio pra gente conseguir ver melhor, só que daí vai quebrar um pouco a parte da responsividade, né? A gente já tem que fazer ele pensando em deixar ele responsivo. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte e vou deixar assim por enquanto. Vamos ver se vai quebrar na hora de estilizar. Caso quebre, eu só troco e começo a deixar ele em tela cheia. Eu vou clicar no ponto de exclamação e vou dar um Enter. E aqui eu já vou trocar algumas coisinhas. Então, aqui eu vou trocar a linguagem para PTBR. Aqui em Document eu posso chamar de landing page ou de qualquer outra coisa, né? O nome que tu quiser dar pro teu site. Talvez pro Live Server funcionar, tu tenha que recarregar a página pela primeira vez. Mas depois que tu fizer isso, só de tu dar o Ctrl S, ele já vai atualizar aqui. Vamos começar com o nosso header. Então, aqui eu vou colocar a tag header. E dentro dessa tag, eu vou colocar a tag nav, que vai ser a nossa navbar. E ela vai ter um ID. Então, para colocar o ID, tu pode botar hashtag e o ID que tu quiser. Então, esse ID aqui vai ser navbar. Dentro da navbar, ela vai ter uma logo, os itens, né, do menu e um botãozinho ali. Então, vamos dividir isso em 3 partes. Só que a nossa navbar, ela vai ter a parte mobile também. Então, a gente vai ter que fazer essa partezinha aqui também. Essa é a forma que eu sei fazer a navbar. Então, a forma que eu sei é criar um menu, uma lista para computador e a versão mobile, tipo, separado assim. Eu não sei uma forma de fazer os dois juntos. Inclusive, se tu souber e quiser deixar aí nos comentários, eu super aceito a dica, assim. Então, eu vou começar colocando um ícone. Para colocar ícones, eu vou usar o Font Awesome. Então, para isso, eu vou aqui no Google pesquisar por Font Awesome CDN. Tu pode pegar o CDN diretamente no Font Awesome, mas eu acho mais fácil pegar por aqui. Então, eu vou clicar nesse primeiro link aqui e copiar esse primeiro link aqui. E vou colar ela aqui dentro do nosso HTML também, aqui no head. Agora é só usar os ícones. Para isso eu vou entrar agora no site do Font Awesome e vou pesquisar pelo ícone que eu quero. O ícone que eu usei ali foi o ícone de burger. Deixa eu filtrar aqui pelos de graça, né, pelos free. Copiar esse ícone aqui, né, clicar aqui e depois clicar aqui para copiar. E vou colar ele aqui dentro. Nosso ícone já tá ali. E eu escrevi aqui dentro food. Daí ele fica tipo bonitinho assim, parece realmente uma logo. Eu vou colocar um ID nesse ícone que vai ser nav_logo. Claro, você pode trocar também esse ícone por uma imagem para se adaptar ao que tu quiser, ao que tu achar melhor. Então, depois desse ícone aqui, a gente vai colocar os links em si. Então, os links a gente vai colocar dentro de uma UL, que é uma lista. E essa UL, ela
ela vai ter o ID de neve_list. Dentro dela, a gente vai ter os itens dessa lista, que vão ser os LIs. Cada LI vai ter uma classe de neve-item. E dentro desse item, a gente vai ter a tag A, que vai ser o link, realmente o link, que vai, né, trocar entre as páginas. Por exemplo, assim. Dentro do primeiro link, eu vou escrever início e aqui dentro eu vou colocar uma hashtag e vou escrever home. Esse hashtag home, ele vai referenciar a algum ID que vai ter na nossa página, vai fazer com que a gente consiga navegar dentro dela mesmo. Então, eu vou deixar assim por enquanto, vou copiar esse aqui e colar mais 2 vezes. Vou trocar esse aqui para cardápio e esse aqui para avaliações. Aqui eu vou trocar para menu e aqui eu vou trocar para testimonials. A gente já tem os nossos itens da nossa lista, agora a gente vai colocar aquele botão. Então, eu vou colocar button, vou colocar uma classe para esse botão, que vai ser btn default, vai ser o nosso botão padrão do sistema. Então, a gente vai usar esse tipo de botão, que é o botão default, em outros lugares da página também, não só aqui. Então, eu vou criar uma classe para ele, que vamos usar em vários outros lugares. E aqui dentro dele, eu vou escrever peça aqui. Eu também vou colocar logo abaixo desse botão, o botão que vai ser essas barras aqui, que vai ser só do botão mobile daí. Então, aqui eu boto o ícone. Eu vou escrever ele aqui, não precisa procurar ele no Font Awesome, porque eu já sei qual ele é. Ele vai ser do tipo solid, então fa solid, e vai ser fa bars, que vai ser as barrinhas ali. Depois a gente vai esconder ele com CSS, só para ele aparecer quando ele estiver no mobile, né? E a gente vai ter que colocar também o mobile menu. Então, abaixo da neve, eu vou colocar uma div que vai ter o ID de mobile_menu. Aí eu esqueci de dizer que esse botão aqui, ele também vai ter um ID de mobile btn. Dentro do mobile menu, a gente pode copiar essa lista aqui que a gente fez e colar, né, ela aqui dentro. Só que eu vou trocar o ID para mobile nevelist. Então aqui eu vou botar mobile_nevelist. E os itens aqui vai continuar a mesma coisa daí. Eu vou copiar esse botão e vou colar ele de novo. E nem eu disse, deve ter alguma outra forma melhor para fazer, mas que eu não encontrei. Então, assim, o nosso HTML ele tá pronto. A gente pode fazer o CSS dele e depois fazer a versão mobile. Então, vamos lá criar o arquivo CSS. Como que eu pensei em organizar, estruturar o nosso código, né? Estruturar as nossas páginas. Eu pensei em separar cada componente em um arquivo de estilo, em um CSS. Então, por exemplo, a navbar eu pensei em colocar em um arquivo para ela, um navbar.css, o header.css pode ser. O início em um arquivo para ele também, cardápio para ele. E assim que eu acho que fica um pouco mais organizado. Então, vocês podem criar um arquivo padrão para todos eles, para botar todos os CSS dentro, ou pode separar assim. Eu vou criar um styles.css que vai ser o arquivo geral. E esse arquivo geral, ele vai ter algumas coisinhas que vão ter em todas as seções. Por exemplo, os botões vão ter em todas as seções, algum padding, alguma coisa, algum tamanho de fonte que vai ter em tudo, alguma cor que vai ter em tudo também. A gente vai colocar nesse arquivo geral. Mas as coisas específicas de cada seção, a gente vai colocar num arquivo para aquela seção. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou criar aqui o styles.css, que vai ser o geralzão. Já vou importar ele aqui. Então, link, o caminho para ele, que é src/styles, styles CSS. Vou criar também um header.css, que vai ser a nossa navbar. Pode ser navbar também, mas tanto faz, assim, o nome não muda muito. Então, aqui eu vou botar também, vou importar ele. Então, link src/styles header.css. O geral e o do header já estão aqui importados. É só ir lá e fazer eles. Foi pro geral primeiro para a gente fazer algumas coisas padrões. E depois a gente vai pro header. Então, eu vou primeiro importar aquela minha fonte que eu importo em todos os vídeos. Então, eu vou importar aqui a fonte Poppins lá no Google Fonts. Então, eu vou abrir aqui o Google Fonts. Eu vou pesquisar pela fonte Poppins. Aqui tu pode selecionar as variações que tu vai usar. Eu já tenho todas selecionadas aqui. E depois que tu selecionar, é só clicar aqui em View Selected Families e copiar esse import aqui. Então, copia ele e cola aqui no CSS geral. E a gente vai copiar aqui também como que tu vai usar ele. Então, eu vou copiar ele aqui, vou colocar um asterisco para pegar essa fonte import
tudo. Em todas as coisas da nossa página vai ter essa fonte. Então, coloquei aqui e já vai estar funcionando a fonte. A gente também vai fazer outras coisas aqui no geral. Por exemplo, eu vou zerar todas as margens padrões, vou tirar todos os paddings padrões também, vou botar padding 0 e margem 0 para isso, e vou colocar um box size em border box que vai ajudar na nossa responsividade. Vou colocar aqui também que o nosso body, ele vai ter uma corzinha de background padrão, assim, que vai ser todo o corpo dele vai ter essa cor. Então, eu vou colocar aqui background color de hashtag FFF9EA. Vai ser esse begezinho aqui. Depois a gente pode até criar variáveis de cores para a gente não precisar colocar esse código em todos os lugares, a gente coloca o nome da cor. Não sei se tem necessidade de fazer isso agora. Então, vamos lá. Agora a gente já pode ir pro header.css. Então, aqui eu vou escrever header, que vai ser a nossa tag header. Vou dizer que ele tem uma largura de 100%. Vou colocar um padding de 28 pixels e 8% para ele ficar responsivo. E agora a gente vai lá na navbar. Então, eu vou colocar aqui hashtag navbar. Vou colocar também uma largura de 100% e vou colocar um display flex para ele ficar um do lado do outro. Assim, tá esquisito, né? Mas a gente vai arrumar. Também vou colocar um align item center para eles ficarem alinhados no centro aqui. E vou colocar também um justify content space between, para ficar um aqui, né? Depois isso aqui a gente vai esconder. A gente já pode fazer isso daqui a pouco até para ficar mais fácil de ver, né? Aqui tá pronto, então eu vou customizar a logo. Então para isso eu posso colocar hashtag nav_logo. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, então eu vou botar font size de 24 pixels. E também vou mudar a cor. Então eu vou colocar color de hashtag E9 a 209, né? A logo tá pronta, agora a gente vai mexer aqui nos itens do meio. Então eu vou colocar um hashtag nav_list, que isso aqui são os itens da lista. Vou colocar um display flex para ir um do lado do outro. Vou colocar um list style de none para tirar aquela bolinha e vou colocar também um gap de 48 pixels para ficar com esse espaçamento entre eles. Agora a gente vai mexer em cada linkzinho em si, que é o nav item A, que é o link. Então eu vou botar aqui ponto nav-item A. Vou colocar um text decoration none, mudar a cor da fonte. Então a cor vai ser hashtag 1D AD. É uma cor um pouquinho mais clara, só que eu vou colocar também, para aumentar a grossura da fonte, vou botar um font weight de 600. Assim. Eu também vou criar um active, que vai ser esse risquinho embaixo quando a gente trocar de seções. Então, eu já vou criar a versão active do nosso link. Vou deixar ele mais ou menos assim. Então, vai ser quando o nav_item, quando o nosso item da lista, então, .nav_item.active, ele tiver uma classe active que a gente vai adicionar com o JavaScript depois, ele vai ser um pouco mais escuro assim e vai ter uma borda embaixo. Então, para isso eu vou trocar a cor. Então, eu vou colocar color hashtag 1D e vou botar um border bottom de 3 pixels solid e a cor vai ser hashtag FFE100. E eu vou adicionar essa classe active aqui no início, para o início sempre iniciar com a classe active. Então, assim. Aqui eu só fiz uma coisa errada, que é quando o nav item tiver com a classe active, mas quem vai mudar vai ser o A. Daí agora funcionou, ó, pegou a cor. Daí agora a gente tem que customizar esse botão aqui. Só que, como eu disse, esse botão ele é tipo um componente, ele vai aparecer em vários outros lugares também. Então, eu poderia criar um arquivo só para botões e, tipo, lá em botões ter vários tipos de botões, mas como a gente vai ter um tipo de botão só, eu vou criar aqui no styles, que vai ser o style pro nosso botão, vai aparecer em vários lugares. Então, eu vou fazer aqui. Então, .btn-default. Eu vou tirar a borda dele, então border none. Vou colocar para ele um display flex, para caso eu coloque algum ícone nele ou alguma coisa assim, ficar um do lado do outro. Então, eu vou botar display flex, um align item center, justify content center. O background dele vai ser hashtag FFCB45. Vai ter um border radius, o border radius vai ser de 12 pixels. Vai ter também um padding. Então, o padding vai ser de 10 pixels e 14 pixels. Vou aumentar a grossura da fonte, então vou botar font weight de 600. E vou também colocar uma borda para ele. Então, box shadow de 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels, 10 pixels, 2 pixels, RGBA de 0,0,0,0,0
0.1. Aqui eu esqueci de botar um px, então pixels. Nosso botãozinho já tá funcionando, falta só um cursor pointer. Eu vou botar aqui um cursor pointer, posso colocar no hover também, porque a gente também vai fazer um hover. Eu vou copiar aqui esse ponto btn default, botar 2 pontos hover e vou trocar a cor do fundo quando ele for hover. Então, quando ele for hover, a gente vai ter a cor F8 D477. Vai ficar mais ou menos assim. A gente pode fazer uma transição para não ficar tão brusco na hora que eu passo o mouse por cima. Então, aqui eu vou escrever transition, aqui no btn default, não no hover. Então, eu vou botar transition de background color.3s e do tipo easy. Vai ficar mais ou menos assim. Nosso botãozinho já está customizado, então a gente pode voltar aqui para o header.css. Então, aqui a única coisa que falta é esconder essas coisas aqui que são para a versão mobile. Então, eu vou vir aqui agora e vou colocar o hashtag mobile_btn e vou colocar um display none nele. Então, ele já não tá mais aparecendo. E o mobile menu, então hashtag mobile_menu, ele vai ter um display none também. Mas se eu diminuir a tela, ó, ele ainda não tá responsivo, né? Ele tá estranho, na verdade. Quando ele chegar, tipo, a algum tamanho, a gente tem que fazer com que saia isso aqui e apareça esse botão aqui. Para fazer isso, inclusive aqui eu vi que eu esqueci de colocar o hover, mas depois a gente coloca. Então, para fazer isso, a gente vai ter que usar uma media query, né? Para quando o tamanho tiver tal, acontecer tal coisa. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo @media screen end. Quando o max widget, quando a largura máxima for de 1170 pixels, eu vou pegar o mobile btn, então hashtag mobile_btn, e eu vou colocar um display block. Então, quando for desse tamanho, vai ter o display block, ele vai aparecer. Só que eu tenho que fazer com que isso esconda também. Eu vou colocar aqui, então, que a nav_list vai ter um display none quando for desse tamanho. Ó, ela não apareceu. E o botão também. Então, como ali tá o btn default, ele não tem nenhum ID específico para ele, eu vou pegar o btn default que estiver dentro do navbar. Ou eu posso colocar uma vírgula aqui e vou escrever aqui do lado. Então, porque também vai ter um display none, então, para não precisar repetir código, então aqui eu vou colocar hashtag navbar.btn-du. Então, ele vai ter um display none também. Ó, já tá funcionando, ó. Se eu aumentar aqui, aparece. Se eu diminuir, ó, tá aparecendo o botão. Só vamos dar uma estilizada nesse botão aqui. Então, aqui no mobile btn display block, a gente vai dar uma estilizada nele. Eu vou colocar uma border none. Vou tirar a cor do fundo, então eu vou botar uma background color de transparente e vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Então, font size de 1.5 rem. Ele ficou assim. E vou botar um cursor pointer, né? Então, cursor pointer. E como que a gente vai fazer para quando a gente clicar, aparecer a nossa versão mobile, né? Eu vou usar para fazer isso o jQuery, que é um pouco mais fácil e um pouco mais rápido do que com JavaScript puro, né? Então, para usar o jQuery, a gente vai pesquisar aqui por jQuery CDN. jQuery CDN. E nem eu disse, vocês podem pegar o CDN pelo próprio site dele ou aqui nesse link também, que é o mesmo que a gente usou para pegar o do Font Awesome. Eu vou clicar e copiar esse primeiro link aqui, colar aqui no nosso head, então aqui em cima. Beleza, a gente já tem o nosso jQuery, a gente já pode usar ele. Como que a gente faz para colocar classe, alguma coisa assim com o jQuery? Vou iniciar ele, né? Então eu tenho que colocar aqui document.read, abrir parênteses, escrever function, botar um parênteses e abrir chaves. Eu posso botar um ponto e vírgula. E agora aqui dentro sim eu posso escrever o nosso código. A gente vai pegar o ID do nosso botão aqui e quando a gente clicar nele, vai fazer alguma coisa. Então, para pegar um ID com o jQuery, é só colocar um $, abrir parênteses, colocar aspas simples e se for um ID hashtag, se for classe um ponto. Então, como é um ID, é hashtag o ID que eu quero, que é mobile_btn.on, que ele vai ser clicado. Entre aspas, vou escrever clique e vou abrir uma função. Então, function, aqui parênteses e abre chaves. Beleza? Ponto e vírgula no final. E eu quero fazer um toggle class de active. A gente tem que criar essa classe de active ali no CSS que ainda não foi criada. Então, eu vou fazer aqui primeiro o jQuery, depois a gente faz isso. Então, eu vou colocar aqui para pegar o mobile menu agora. Então, vou botar aqui hashtag mobile menu, porque é ele que a gente vai adicionar a classe de active. Quando ele tiver a classe de active, ele vai aparecer. Então,
para adicionar e tirar a classe de Active, quando eu clicar nele, é só escrever Toggle Class, abrir parênteses e, entre aspas, escrever Active, que vai ser a classe que a gente vai criar no CSS agora. Vou botar ele aqui dentro, então, hashtag mobile underline menu. Se ele tiver a classe Active, então ponto .active, vai ter um display block. Então, um display block. Vamos ver se eu clicar aqui já funciona. E não podemos esquecer de importar o JavaScript. Eu já estava testando aqui, não tá funcionando, né? Mas é porque a gente não importou o JavaScript. É bem importante. Eu vou importar o JavaScript aqui no final de tudo. Então, script src barra javascript script.js. Quando eu clicar, ele já vai adicionar o display flex, que eu acho que eu tinha dito display block, né? Mas é display flex aqui. E também vou colocar, agora vamos estilizar ele, né? Então, flex direction de column. Vou colocar também um align item center. Já ficou no centro, a gente só tem que tirar esse list style agora. Aí, para tirar esse list style, vou botar aqui, ó, hashtag mobile neve list. Vou colocar um display flex, um flex direction de column, para ficar um abaixo do outro, e um gap de 12 pixels. E uma margem em cima e embaixo, com margem de 12 pixels e 0 pixels, para ser só em cima e embaixo e não dos lados. Agora vamos mexer nessa lista em si, para tirar essa bolinha aqui. Então, para isso, eu posso pegar esse mobile menu active que tá aqui. Inclusive, eu tenho que colocar isso aqui na frente também. Aí eu vou pegar esse mobile neve list, colocar aqui embaixo, esqueci da hashtag. A neve item que tiver aí dentro, né? Então a neve traço item vai ter um list style none e um text align de center, ele ficar assim. Agora só falta fazer o ícone, né, mudar, mexer quando a gente clicar aqui. Então, para isso, a gente vai vir aqui no nosso JavaScript e fazer quase a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, a gente vai colocar, eu posso dar um Ctrl D aqui e trocar o mobile menu para mobile btn. E no lugar de toggle class active, eu vou colocar toggle class pa-x, que vai trocar o ícone para esse de X. Só que não vai ser o mobile btn que vai trocar a classe, vai ser o ícone que está dentro do mobile btn. Então, para pegar o ícone que está dentro dele, eu posso botar aqui, ó, ponto .find, botar aspas e só escrever o i. Já vai trocar aqui, ó. A gente pode testar aqui, né, no inspecionar também, para ver se a versão mobile realmente está funcionando. Então, eu vou vir aqui, clicar aqui e vamos diminuir, ó. Aparentemente está certo. Se eu colocar aqui para o menor celular possível, já tá funcionando. Só outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês antes da gente começar o conteúdo em si é isso aqui, ó. A gente pode deixar um espacinho antes de escrever aqui pra aparecer aqui também um espacinho, pra não ficar tão colado aqui a logo. Me lembrei desse detalhezinho agora, bem legal aqui. Então agora a gente pode realmente começar o nosso conteúdo. Então vamos lá, eu vou minimizar aqui o header e a gente pode ir abaixo dele. Então abaixo do header eu vou colocar a tag main e ela vai ter um ID de content, porque ela vai abranger todo o nosso conteúdo. Dentro da tag main, a gente vai ter várias seções. Vai ser as seções do início, do cardápio e das avaliações. Então, a gente já pode criar essas 3 seções ou a gente cria uma por vez, né? Eu acho que eu vou criar uma por vez porque é melhor. Então, aqui eu vou botar section e ela vai ter um ID de home. Dentro dessa home, a gente vai ter, de um lado, a gente vai ter essa partezinha aqui que ela é chamada normalmente de call to action, que é tipo aquela parte que quando tu abre o site, bum, é aquilo que tá na tua cara, sabe? E aqui vai ser tipo o banner, que vai ser a imagem do início. Na real, agora eu vou ter que deixar em tela cheia isso aqui, porque senão a gente não vai conseguir ver. Agora não, mas quando a gente for fazer o CSS. Beleza, então aqui dentro da section home, a gente vai ter a div CTA, que vai ser call to action, uma abreviaçãozinha. Então, div hashtag CTA e a div hashtag banner. Dentro da CTA, a gente vai ter um título e uma descrição. Então, eu vou botar aqui um h1.title. O título eu escrevi assim, ó, o sabor vai até você. E coloquei dentro de um span o você. Então, deixa eu tirar o você. E o você eu vou colocar dentro de um span para colocar ele em amarelo depois. Vou deixar assim por enquanto. E abaixo do H1 eu vou colocar a tag P, que vai ter a classe description. E eu vou escrever um lorem y qualquer aqui. Deixa eu botar o que eu já tinha colocado, que é isso aqui, um textinho aleatório, né? Abaixo da descrição a gente vai colocar aqueles botões, que são esses botões aqui, depois esses aqui. Então, aqui eu vou
colocar uma div e ela vai ter o ID de CTA_buttons. Dentro de CTA buttons, a gente vai ter dois botões que não vão ser bem botões. Eles vão ser tipo links, assim. Então, a gente vai usar a tag A. Aqui eu não vou colocar nada por enquanto, né? Porque a gente não vai ter nenhum caminho pra cá mesmo, por enquanto. Depois, quando vocês forem fazer esse site, realmente usar ele, vocês podem trocar pra o que se encaixar pra vocês, né? E aqui eu vou colocar a classe BTN default, porque ele não vai ser um botão, mas dá pra colocar a classe BTN default nele que funciona igual. E eu vou escrever aqui ver cardápio. Tá meio bugado, mas depois a gente vai dar uma arrumada, tá? Aí abaixo dele, a gente vai colocar outra tag A, só que aqui dentro eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra quando eu clicar nesse link aqui, ele ir pra discar um número de telefone pra ligar pra alguém, porque esse aqui vai ser aquele pra ligar pro estabelecimento. A gente só clicar no botão e já ir pro telefone pra ligar, a gente escreve tel, coloca 2 pontos, o sinal de mais e coloca aqui o número de telefone. Eu coloquei um 55555 aleatório aqui, mas daí tu coloca certinho o número que ele já vai ligar daí. E ele também vai ter um ID de phone button. Dentro dele a gente vai ter um botãozinho que vai ser daquele telefoninho. Então eu vou colocar aqui um button. Ele vai ter a classe de BTN-default também. E aqui a gente vai ter o ícone de telefone, que é esse aqui, ó. A tag I, solid, phone, assim. E aqui embaixo eu vou colocar o número, né, que seria o mesmo que eu colocaria aqui, mas eu vou colocar um outro só pra ficar a amostra aqui, então. 51, sei lá, um número aleatório, só começar com 9, que é só alguma coisa, acho que isso aqui. Pode ser isso aqui. Um exemplo. Beleza, depois desses botões, a gente vai colocar os botões de redes sociais. Então, os social media buttons, né? E ele vai ficar abaixo do div CTA buttons. Então, vai ser div hashtag. Botar uma classe na real, porque a gente vai usar ele no footer depois. Então, vai ser div social media buttons. E normalmente em ID eu coloco underline e em classe eu coloco traço pra ser um pouco mais fácil de distinguir o que é uma classe e o que é um ID. Mas é só um costume meu mesmo. Então, aqui eu vou colocar um link. Esse aqui vai ser o do WhatsApp. Então, aqui eu vou colocar um link com um ícone. Então, quando tu clicar nesse link, ele vai pro WhatsApp. Como esse aqui vai ser o do WhatsApp, aqui dentro do href tu pode passar aqueles links de, tipo, gerar link pra quando tu clicar e pro WhatsApp de alguém. Daí eu não vou criar agora, mas vocês podem colocar aqui. E aqui eu vou colocar o ícone do WhatsApp. Então, eu vou escrever i, vou colocar a classe, então, i, less. E a classe desse aqui, ele é pa-brands, pa-WhatsApp. Vou copiar esse aqui e vou colar aqui embaixo e vou trocar só o fa WhatsApp para fa Instagram. Então, aqui, Instagram. Eu vou colar mais uma vez, vai ser fa Facebook. Beleza, os ícones já estão ali. Agora, a gente vai colocar a imagem. Então, eu vou colocar aqui no banner, no ID banner, uma tag de IMG. E aqui no SRC, eu baixei essa imagem aqui. Essa imagem aqui, eu procurei no Google, tipo, por pratos, assim, e achei ela. Então, tipo, tu pode procurar também ali pratos ou, tipo, dishes, assim. Eu vou disponibilizar essa imagem ali no meu repositório também. Então, tu pode baixar e usar essa mesma imagem que eu usei também. Então, eu vou só arrastar a imagem que eu já tenho aqui pra dentro e daí vocês podem baixar ela e fazer a mesma coisa. Só que daí eu vou criar aqui em SRC uma pasta chamada Images e daí eu arrasto aquela imagem aqui pra dentro. Aqui, ó, essa imagem Hero aqui. Então, eu vou colocar aqui no SRC o SRC/Images Hero PNG. Ela já tá aparecendo aqui. Vendo essa forma aqui abaixo aqui, a gente vai colocar ela à mão também. Então, a gente vai criar essa forma. Para isso, a gente pode colocar uma div aqui no final ou aqui no início. Vou botar aqui no início, ó. Fora de tudo, a gente vai colocar uma div e ela vai ter a classe de shape, que ela vai ser uma forma. Só isso, mais nada. Depois a gente arruma e estiliza no CSS. Então, beleza. A gente tem aqui a nossa home pronta. Agora, a gente só tem que fazer o CSS dela. Então, para isso, eu vou criar aqui um arquivo que vai ser o home.css e aqui eu já vou colocar o nosso CSS e eu já vou importar ele aqui. Pra gente não precisar importar todos os arquivos aqui, a gente pode criar um arquivo aqui de imports e colocar todos dentro
todos os CSS dentro desse imports e importar só o import. Não vou fazer isso agora, mas a gente pode fazer isso depois. Vou deixar assim por enquanto, depois a gente faz isso. Então aqui eu vou só duplicar essa linha e vou trocar o header por home. Então, beleza, agora a gente já pode fazer o nosso CSS. Vou começar pegando o ID da seção, que é home. Vou colocar um display flex para ficar lado a lado. Vou dizer também que a minha página, ela vai ter uma altura mínima, uma min height, e a gente vai fazer um cálculo, porque eu quero que ela ocupe no mínimo esse espaço todo aqui, só que descontando a navbar. No caso, um min height de 100 VH ocuparia todo esse espaço aqui, só que eu quero que ocupe a partir da navbar. Então a gente tem que inspecionar aqui e a gente vai ver a altura da nossa navbar. Ela tem 91 pixels, aqui a gente consegue ver aqui embaixo, não consigo tirar o mouse de cima, mas aqui ó, 91. Então eu vou fazer um cálculo, eu vou colocar assim ó, calc 100 VH menos 91 pixels. Beleza, eu quero colocar um padding aqui que seja o mesmo padding daqui, para ele ficar assim ó, corretinho aqui. Só que para isso, esse padding ele vai estar em todas as seções, não só no home. Então a gente pode colocar aqui no geral. A gente pode vir aqui, colocar, pode ser abaixo do body, a gente coloca um section. E nessa section, ela vai ter aquele mesmo padding aqui, ó, da nossa navbar. Eu já vou copiar aqui e vou colar ele aqui, que vai ser o mesmo padding. Ó, ele ficou assim. Eu acho que agora a gente vai ter que deixar o nosso código em tela cheia e a nossa página em tela cheia também, porque senão a gente não vai conseguir ver certinho o CSS. Então, deixa eu já deixar em tela cheia aqui e deixar em tela cheia aqui também e só ir trocando assim no Alt Tab, ó, para vocês conseguirem trocar mais fácil. Então, beleza. A seção, né, já tá com o padding. E aqui no home, a gente já colocou a altura, definiu a altura. Agora a gente vai mexer no CTA, no Call to Action. Então, vou colocar aqui CTA, vou colocar uma largura de 35%, porque ela vai ocupar, não quero que fique metade de um lado, metade do outro. Eu quero que fique esse aqui um pouquinho menor e a imagem um pouquinho maior. Então, vou dizer que esse aqui vai ocupar 35%. Vou colocar também um display flex para depois poder botar um gap. Então, eu vou dizer que o flex direction é de column e o gap é de 28 pixels. E ele também vai ter uma margem top de 5% para ele não ficar tão colado em cima. Vamos ver como é que ficou? Ficou assim, ó. Display flex, o gap para dar o espaço e a margem top aqui em cima. Beleza, é isso. Aí agora a gente vai mexer no título. Então eu vou colocar aqui um hashtag cta.title. Vou dizer que o font size, que a fonte dele, né, é de 4 rem. E a cor dele vai ser de hashtag 1D. Vamos ver como é que ficou. Já ficou grandão assim. Só que a gente vai colocar amarelo. Então, para isso, eu posso copiar aqui e colocar só um spam do lado e botar que a cor, ela vai ser aquele amarelo lá. Vai ser E9A209. Agora já tá assim, o nosso título já tá certo. Eu esqueci de escrever o que, aparentemente. Era sobre que vai até você, eu botei só sobre vai até você. Então, isso não muda muita coisa, mas eu já vou ajeitar e colocar ali. Então, vou colocar lá. Agora tá certo. Agora vamos mexer na descrição. Então vamos lá. Vou botar aqui hashtag cta.description e vou botar um tamanho da fonte, então font size de 1.2. Agora eu vou mexer nos botões. Vou colocar aqui um hashtag cta_buttons. Vou colocar um display flex e um gap de 24 pixels. Vai ficar assim. Eu vou mexer dentro da tag A, que tá dentro desses botões. Então do CTA buttons eu vou pegar a tag A, hashtag CTA buttons A, e vou colocar um text decoration de none. E a cor, ela vai ser esse mesmo 1D. Aí agora a gente vai mexer no do telefone, né? O phone button. Então, eu vou colocar aqui um hashtag phone_button. Vou colocar um display flex, um gap de 8 pixels, um align item center, um background color de hashtag FFFFFF ou só FFF, um padding de 8 pixels, 14 pixels. Deixa eu já lá ver como é que tá ficando, ó. Ele tá assim. Porque depois a gente vai mexer nesse do meio aqui e daí ele vai mudar, ele vai ficar certinho. Ó, tá vendo que criou esse negócio branco em volta? Vocês vão ver como que vai ficar. Então aqui, padding 8 pixels, 14 pixels. A cor eu já coloquei, um font weight de 500 e uma box shadow. Então, box shadow de 0 pixels, 12 pixels, 4 pixels, RGBA.
de 0,0,0,0,0.1. E ele vai ficar desse jeito aqui. Ah, eu esqueci de colocar um border radius também. Então, border radius de 12 pixels. Agora que eu vi que eu fiz um negocinho errado, esse texto aqui, ele é fora do botão. Eu quero que ele fique dessa forma aqui. Eu tinha cometido esse erro, mas aqui, ó, já consegui arrumar. Beleza. Agora a gente vai fazer os botões de social media. Só que esses botões de social media, eles aparecem em mais de um lugar. Eles não vão aparecer só aqui. Eu vou colocar eles lá no footer também. Então, eu posso colocar esses botões lá no CSS geral. Então, eu vou aqui no Styles. Vou colocar aqui um ponto social media buttons. Vou colocar um display flex e um gap de 18 pixels. Aqui não é underline, aqui é o traço, né? Tava confundindo com ID. Ele ficou assim. Aí agora vamos mexer no A que tá dentro desse social media buttons, né? Então eu vou botar aqui ponto social media buttons A. E agora a gente vai fazer um monte de coisa, na verdade. Vou colocar um display flex, um align item center. Depois vocês vão ver para que isso serve, né? Que a gente vai definir um tamanho e uma altura fixa para eles. Eu vou colocar uma largura de 45 pixels e uma altura de 40 pixels. Daí ele vai ficar desse jeito. Só vou colocar um fundo para vocês conseguirem ver, né? Então eu vou colocar um background color de FFF. Hashtag FFF. Daí ele ficou assim, ó. O Align Item Center é para fazer ele ficar aqui no centro. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte também. Então eu vou colocar um font size de 1.25 rem. Então 1.25 rem. Para ele ficar um pouquinho maior. Vou também colocar um border radius. Então border radius de 10 pixels. Vou colocar um text decoration de none, para não ter aquele risquinho embaixo, então vai ficar assim. Vou trocar a cor também, então vai ser aquela mesma cor aqui que a gente usou antes, que é 1D, 1D, 1D. E vou colocar uma sombra, então aqui, box shadow de 0 pixels, 0 pixels, 12 pixels, 4 pixels, RGBA, já tá até aqui sugerindo, RGBA 0001. Daí ele ficou assim, só que aqui a gente tem um hover, ó. Então, quando eu passo o mouse por cima, ele aumenta um pouquinho a sombra. Eu vou fazer isso aqui agora. Então, aqui eu vou copiar isso aqui, vou colar abaixo e vou colocar 2 pontos hover. Vou copiar essa sombra aqui, essa box shadow aqui, e só vou trocar para no lugar de 4 pixels, eu vou colocar 8 pixels aqui no último, né? Então, e eu vou colocar uma transição para ficar suave. Então, aqui eu vou colocar transition de box shadow, ponto 3S e easy. Agora a gente vai ir pra cá e vamos botar aquela forma geométrica atrás. Vamos primeiro posicionar a imagem. Então eu vou colocar aqui hashtag banner, vou colocar um display flex, um align items start para ele ficar em cima, um justify content end para ele ficar na direita, uma largura de 70%. E agora a gente vai mexer na imagem. Aqui faltou um R e agora a gente vai mexer na imagem. Então, hashtag banner IMG. A imagem, ela vai ter uma altura de 100% e uma largura de fit content. E ela vai ficar assim. E agora é só colocar a forma. Então, para colocar a forma, a gente faz assim. A gente coloca ponto shape, coloca uma cor de fundo, que vai ser hashtag FFE8B4. Vamos colocar uma largura, então uma width de 50%. E vamos colocar uma altura, uma height de 100%. Por enquanto ela vai ficar assim, ela não tá aparecendo ainda, porque a gente vai ter que mexer com posições. Então a gente vai ter que colocar ela ficar aqui. Então para isso a gente vai colocar aqui um position absolute, então position absolute, e vai ter que colocar um position relative no home, aqui na home. E agora que eu vi que eu tava fazendo aqui no style, gente, confundi os negócios. Eu tava fazendo social media e daí fui para isso e acabei esquecendo de trocar. Então aqui no home, só vou colar aqui embaixo, beleza? Daí aqui no home, no início aqui, a gente vai colocar um position relative para ele ficar relativo, a nossa fórmula ficar relativo a home. Então aqui position absolute. Ficou assim, ó, tá bem estranho por enquanto. Aí agora a gente vai colocar um border radius nele também, e a border radius dele vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ser de 40% para fazer aquela forma, né? 40%, 30%, 0% e 20%. Ela fica nesse estilo aqui. Eu tenho que posicionar ela pra cá. Então, para isso, eu vou colocar um top 0 e um right de 0 também. Ela vai ficar assim. Só que ela ficou, né? Ficou
por cima. Como é que eu vou fazer pra imagem ficar por baixo, né? O que eu faço aqui? Basicamente, eu tenho que colocar um z-index. O z-index, ele diz a posição, se vai ficar por cima ou vai ficar por baixo. O z-index desse aqui, eu posso colocar como 1. Então, z-index como 1. E aqui no banner, eu vou colocar um z-index de 2 para ele ficar mais para cima. Então, ele vai ficar desse jeito aqui. E daí ficou assim. Então, agora a nossa home tá pronta também, só tem que deixar responsiva. Só vou tirar essa sombra desse botão aqui, porque parece que ficou tão esquisito essa sombra aqui. Para isso, eu vou vir aqui, ó, no CTA Buttons. Nesse Phone Button aqui, o Phone Button, o botão que tá dentro dele, então, button, eu vou colocar um Box Shadow de None. Daí ele vai tirar aquela shadow, porque tava bem estranho. Então, vamos quebrar essa tela no meio de novo para tentar deixar o negócio responsivo, né? Porque senão, agora olha o jeito que tá esse negócio, né? Então, aqui eu vou colocar aquela mesma Media Query do outro, que é essa aqui. Posso copiar aqui e colar aqui. Então, essa mesma Media Query aqui e fazer alguma coisa aqui dentro, né? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar a imagem e a forma. Não vai ter essa div aqui, vai ser só essa aqui. Porque eu não encontrei um jeito de adaptar essa imagem. Então, se tu até conseguir fazer isso e conseguir deixar a imagem, tipo, me dá essa dica, porque eu queria conseguir deixar essa imagem aqui. Então, vamos começar aqui. Eu vou colocar um home. Então, home. Eu vou dizer que a altura agora é de 100%, porque eu não quero mais que ele cubra sem VH. Quero deixar 100%. A altura mínima, né? Min 8. E eu quero tirar aquele padding top aqui, porque ele tá meio estranho. Então, deixa eu tirar o padding top de 0 pixels, pra ele ficar bem em cima, porque no celular fica meio estranho de ver com isso. E daí agora a gente vai tirar essa seção aqui do lado. Então, eu vou colocar um hashtag banner. Banner a gente vai tirar, vou botar uma vírgula. Eu vou tirar a imagem do banner, então banner img, uma vírgula, e vou tirar também a ponto shape dessa aqui. Então eu vou colocar home.shape e todos esses eu vou botar um display none. Ele já vai ficar assim, ó, já saiu. E agora eu vou ter que dizer que esse espacinho aqui, que é aquele CTA, ele ocupe 100%. Então eu vou colocar aqui um hashtag CTA e vou colocar uma largura de 100%. Vai ficar assim. Agora a gente só tem que alinhar esses elementos daqui. Vou colocar um align item center e um text align center também para os textos também alinharem. Ele vai ficar assim. Aí quando quebra ele vai ficar assim, se ele ficar bem pequeno vai ficar assim. Só que se eu, ó, deixa eu diminuir o máximo que dá aqui, ó, deixa eu botar aqui, diminuir mais um pouquinho aqui. No telefone, né, que é o mais pequeno. Esse botão, ele quebrou, ele ficou bem esquisito, né? Então, eu vou dizer que quando ele for, tipo, menor que 600, pode ser, eu vou colocar quando chegar aqui, ó, quando quebrar aqui, então, 450 pode ser. Quando chegar em 450, a gente vai tirar esse botão aqui. Então, posso copiar essa Media Query aqui, só trocar 1170 por 450, então aqui 450, e vou dizer que o phone button tem um display none. Então eu vou colocar aqui phone underline button, que é aquele botãozinho ali, né? Só o botãozinho. Então, button display none. Então, quando eu diminuir, o botão saiu. Ele ainda quebra, mas ele não fica tão esquisito que nem tava. Então, assim ainda fica um pouco melhor de ver do que do jeito que tava antes. Se tu quiser deixar o botão, pode deixar também. É só uma implicância minha com o botão, tadinho do botão. Por enquanto ele tá estranho aqui, né? Porque tá deixando esse espaço aqui, mas depois quando a gente tiver as outras coisas aqui, ele não vai ficar tão esquisito, né? As outras seções. Deixa eu tirar aqui e eu quero mostrar uma ferramenta pra vocês, que é essa visualização móvel aqui, que é uma extensão do Google. Vocês podem baixar aqui nas extensões do Google, que é um simulador de celular. Aí tu pode simular o celular assim e ver como que ele ficaria responsivo, ó. Ele tá assim. Depois a gente vai arrumar um pouquinho mais essa navbar também, para quando a gente rolar a página, ela ficar por cima desses elementos aqui. Então a gente vai fazer isso depois também. Então a nossa home tá pronta, né? Ela ficou assim. Eu vou dividir a tela de novo no meio, porque eu acho que agora também vamos fazer só HTML, então vai dar para ver. Então eu vou dividir a tela aqui. E agora a gente vai ir lá fazer os nossos pratos. Então eu vou fechar essa seção aqui, vou minimizar ela também para ficar um pouco melhor de ver. Vou criar aqui embaixo dessa seção outra seção, que vai ter agora o ID de menu. Dentro do menu, a gente vai ter um título e um subtítulo e os nossos pratos. Então aqui eu vou colocar um H2, vou colocar a classe Section Title, que vai ter, esse título ele vai ter em quase todas as seções, então eu vou criar uma classe para isso, porque daí depois na seção de avaliações também vai ser assim. Então aqui Section Title e aqui dentro eu vou escrever cardápio e vou
botar também um H3 que vai ter a classe de section-subtitle. Faltou um. E aqui dentro eu vou escrever nossos pratos especiais. Então, nossos pratos especiais. Vai ficar assim por enquanto. A gente também vai criar os pratos em si. Então, a gente vai colocar uma div grandona que vai englobar todos os pratinhos. Então, essa div ela vai ser os dishes, que vai ser os pratos. E cada prato, né, vai ser a dish. Então, vai ter a classe dish. Daí vai ter aqui dentro cada um dos pratos e as suas características, né? A gente vai ter aquele coraçãozinho aqui, que vai ser uma div com um ícone. Então, para isso eu coloco div. Ela vai ter a classe de dish heart, que é um D, dish heart. E vai ter o ícone de heart também. Então, e classe fa solid fa traço heart. Assim. E abaixo do coração, a gente vai colocar a imagem. Como eu disse antes, a imagem fica a critério de vocês de escolher a imagem do prato que vocês quiserem colocar. Só pesquisar no Google por pratos e achar a imagenzinha que vocês gostem. Só que eu vou também disponibilizar a minha imagem que eu usei. Então tá lá aqui na descrição no repositório do GitHub e baixar só a imagem. Então eu já vou arrastar as imagens que eu tenho pra dentro daquela pasta. Depois vocês podem só baixar e usar ela. Então eu separei aqui, ó. Vou arrastar aqui pra dentro. Eu separei os nomes por dish 1, dish 2, 3, 4. Então, beleza. Daí, na hora de colocar, é só... Pode renomear a imagem também, né? Então, coloca aqui como vocês acharem melhor. Então, aqui eu vou colocar A1. Então, src images dish. Primeira imagem do prato. E ela vai ter a classe dish-heart. E vai ter um H3, que vai ser, tipo, a descrição do prato, sabe? E aqui eu vou colocar nesse H3 a classe de dish title, que seria, tipo, o título, né? O nome do prato. E aqui eu vou escrever só Lauren Y mesmo, só pra ter um textinho. Vai ter a dish description também, que vai ser a descrição do prato. Eu vou colocar um span. Ela vai ter a classe de dish description, que eu vou escrever também um Lauren Y aleatório. E agora a gente vai colocar as estrelas, que também são ícones. Então eu vou colocar tudo dentro de uma div. Então embaixo do span aqui, vou colocar a div, que ela vai ter a classe dish rate, que seria tipo a avaliação, sabe? E vai ter 5 estrelas o meu prato. Então aqui eu vou botar a classe do ícone da estrela. Então fa solid fa traço star, que já tem uma estrela, só duplicar essa linha mais 4 vezes e a gente já tem as 5 estrelas. Também vou colocar um span, que vai ser aquele 500 mais, dessa forma. Tem muitas avaliações esse meu prato aqui. E também faltou o preço, então abaixo da avaliação aqui eu vou colocar a div com a classe dish price. Vai ter um H4 com o preço. Eu coloquei, que tá bem barato meu prato até, ó. R$20. Então, 20,00. E vai ter aquele nosso botão default. Então, button. A classe vai ser btn default. E aqui vai ter um ícone do carrinho do supermercado, que é só colocar o i, colocar a classe fa-solid, fa-basket-shopping. Desse jeito aqui, nosso botãozinho já tá funcionando. A gente pode copiar esse prato e colar as 4 vezes, como eu fiz. Então, pode botar mais, né? Se vocês quiserem, eu botei 4. Vou copiar aqui, colar 2, 3. 3 vezes. Colei 3 vezes, tem 4 pratos. Só vou trocar as imagens dele, né? Então, aqui, deixa eu minimizar esse aqui, que esse aqui tá pronto. Aqui eu vou botar dish 2. Minimizar aqui também, dar um espaço. Dish 3. Minimizar aqui. Eu fiz alguma coisa errada. Era pra ser o 4. Não, pera. Confundi um negócio aqui. Na minha cabeça. Aqui é o 3. E é o 3. E aqui é o 4. E aqui é o 2. Beleza, eu troquei todas as imagens também, conforme as imagens que eu queria. E agora vamos customizar os nossos pratos. Então, agora a gente vai criar também um CSS para o menu. Então, menu.css. E agora a gente importa ele também. Duplicar aqui. Ctrl B para menu. E vamos fazer o nosso CSS do menu. Então, eu vou começar com o menu em si. Né? Então, vou botar aqui hashtag menu, vou botar um display flex, mas não vai ficar assim, né? Que eu vou botar um flex direction de column. Então, flex direction de column, para poder botar um align item center e um justify content de center também. Beleza.
E eu vou botar aquela altura mínima da página. Então, min height de 100 VH. Então, não precisa fazer o calque agora, tá? Porque a gente vai ter a navbar, daí não tem necessidade de fazer. Eu acho, pelo menos, que não muda muita coisa. Mas depois a gente testa. Qualquer coisa a gente faz o calque também. Porque, por enquanto, a navbar ela não tá fixa, mas depois a gente vai fixar ela. E daí talvez precise fazer esse cálculo. Por enquanto, eu vou deixar assim. E agora, eu quero customizar isso aqui. Só que, como eu disse, isso aqui vai aparecer em outra seção também. Então, vai lá pro CSS geral. Então, aqui no Style CSS, vou colocar aqui um ponto section title. O section title, ele vai ter a cor. Então, color vai ser a cor E9 a 209. E o section subtitle vai ter a fonte. Então, font size de 2.1875 rem, desse tamanho. E aqui no title também vai aumentar a fonte. Então, eu vou botar um font size de 1.563 rem. E vai ficar assim. Agora é só fazer os pratos em si. Então, aqui no menu, voltando pra cá, vou mexer nos dishes em si. Então, aqui, dishes. Vou colocar uma largura de 100%, de 100%, um display flex para ficar um do lado do outro. Agora vai ficar ruim de ver de novo, então eu vou deixar isso aqui em tela cheia. Vou colocar um justify content center para ele ficar no centro. Vou botar um gap de 24 pixels, uma margem, então margem top de 32 pixels para não ficar, para ficar com esse espaço aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para ficar aqui com espaço em cima. Agora eu vou customizar cada prato em si. Então, vou botar um ponto dish, vou colocar um display flex, um flex direction de column, um align item center, um border radius de 20 pixels, um gap de 18 pixels, uma largura de 25%. Então, 25%, um padding de 20 pixels, uma cor de fundo de hashtag FFFFFF e um box shadow. Então, vamos ver como é que ficou primeiro. Tá assim. Então, eu vou colocar um box shadow. Então, box-shadow de 0 pixels, 0 pixels, 12 pixels, 4 pixels, RGBA de 0,0,0,0.1. Ficou assim. Agora vamos mexer nesse coração aqui. Então, eu vou colocar aqui um ponto dish traço heart, dá um espaço aqui. Vou colocar uma posição absoluta para ele ficar lá em cima, né? Então, position absolute e aqui um position relative. Vou colocar uma cor de fundo, então background color vai ser de hashtag E9 a 209. Vai ter um display flex, um align item center, um justify content center. Ó, tá ficando assim. Tá bem estranho, né? Mas depois a gente arruma. Depois do Justify Content Center, a gente vai aumentar o tamanho da fonte. Então, eu vou colocar um font size de 1.563 rem. Também vou colocar... Deixa eu ver como é que tá ficando, na verdade. Tá assim. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada lá no HTML, porque tá meio esquisito. Deixa eu ir lá no HTML. Tá, aqui, ó. Eu confundi. Aqui não é dish hard. Por que eu fiz isso? Não sei, mas tá tudo errado. Isso aqui tá até sem aspas. Devo ter me confundido. Mas, enfim. Aqui é dish image, por isso que tá estranho. Deixa eu ver como é que tá ficando agora. Tá, aqui deu certo, eu só tenho que trocar em cada um. Então aqui no outro também, que eu botei errado, então só vou alterando em todos. Então aqui vai ser dish image também. Às vezes é uns errinhos assim que a gente acaba escrevendo sem querer, que às vezes afeta o código, né? Ó, agora eu já consegui ajeitar. Beleza, aí agora vamos continuar aqui no nosso dish heart. Ele vai ter a cor FFF9EA. Eu também vou colocar uma largura para ele de 70 pixels e uma altura, uma height de 70 pixels também. Vai ficar assim. Agora a gente tem que posicionar ele. Então eu vou colocar um right para direita para ele menos 10 pixels, que fica assim. E o top, menos 10 pixels também. Então, top, menos 10 pixels. Vai ficar assim. Só que eu quero que, tipo, ele não fique pra cima, assim, sobressaindo, sobrescrevendo. Então, pra isso, eu tenho que vir aqui no dish e colocar um overflow hiding. Pra tudo que tiver por fora ficar escondido. E agora é só colocar um border radius pra arredondar aqui. Então, aqui eu vou colocar um border radius. Então, border radius no dish heart. Border radius de 0 pixels. 37.5 pixels, 0 pixels e 42.5
pixels. Assim. Daí ele ficou desse jeito aqui. Aí agora a gente pode customizar a descrição. Então vamos lá na descrição agora. Vou colocar aqui um ponto dish-description. Vou colocar uma cor. Então a cor aqui vai ser 434343. E vou alinhar o texto. Então text align center. Ficou dessa forma aqui. Agora a gente vai customizar as estrelinhas aqui, né? As avaliações. Então eu só vou colocar uma corzinha para ela. Então, vou colocar uma cor amarelinha. Deixa eu ver como é que tá aqui. É, uma cor amarelinha apenas. Então, aqui eu vou colocar ponto dish-rate. O i, né, que é o ícone, eu vou colocar a cor, esse amarelo aqui. Dessa forma. Agora é só ajustar o preço ali embaixo. Então, para isso eu vou colocar ponto dish-price. E vou colocar um display flex, um align item center e um gap de 20 pixels. Dessa forma. Ele já tá pronto, agora é só a gente deixar ele responsivo. Então eu vou dividir a tela ao meio de novo. Ele vai quebrar, ele vai ficar assim, e daí a gente vai ter que ajustar essas coisas. A medida de tela que vai fazer ele vai quebrar 2 vezes. Quando ele chegar mais ou menos aqui, vai aparecer só 2 cards de cada lado, né? 2 cards em cima e 2 cards embaixo. E se quebrar mais um pouquinho, vai aparecer um só por linha. Vão ser 4, né? Um embaixo do outro. Aí eu vou deixar aqui primeiro e vamos fazer aquele mesmo tamanho dos outros, que é o max widget de 170. Então eu vou copiar lá que eu tenho no outro e vou colar aqui Media Screen em Max Widget de 1170, abrir aqui chaves e a gente vai fazer agora o menu. Então a primeira coisa que a gente vai ter que dizer é que ele tem um Flex Wrap para ele quebrar, o nosso display flex quebrar. Eu vou colocar um flex, vou colocar primeiro o dish, né, que é isso que a gente quer. Então eu vou colocar aqui um hashtag dishes e dentro dele eu vou colocar um Flex Wrap de wrap, pra ele quebrar. Ele ficou assim. Tá estranho, mas a gente vai ajeitar. E vou colocar um Justify Content Center também, pra alinhar no centro. Só que daí a gente vai ter que fazer um cálculo, porque a gente colocou esse gap aqui de 12 pixels. Eu quero dizer que cada card vai ocupar 50%. Então, um aqui e um aqui, um aqui e um aqui. Pra isso, eu não posso colocar só um tamanho de 50%. Eu tenho que fazer um cálculo pra diminuir o gap junto, porque senão não funciona. Deixa eu mostrar pra vocês sem esse cálculo e com o cálculo pra vocês verem como é que fica. Então, o que a gente quer agora é o dish. O dish, ele vai ter uma largura, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, de 50%, pra vocês verem como que fica. 50% ele vai ficar assim, por causa que tem aquele gap. Então, aqui eu vou colocar um calque de 50% menos o gap que a gente tem, que é de 12 pixels. Daí sim ele vai quebrar e vai ficar assim certinho. Então, quando tiver grande, são 4 cardzinhos. Quando quebrar, agora são 4 cardzinhos. 2 cardzinhos, um do lado do outro. Aí agora eu quero que ele quebre mais uma vez, pra quando ele ficar, tipo, mais pequenininho, mais ou menos aqui, eu quero que ele fique um card só. Vamos inspecionar pra ver qual seria o tamanho quando que eu quero que ele quebre. Deixa eu ver aqui aonde começa a ficar bom. Ficar ruim, né? Deixa eu ver. É mais ou menos aqui no 600 ele começa a ficar estranho. Então eu vou botar pra ele quebrar quando for 600. Então eu posso copiar isso aqui, colar logo abaixo e colocar no lugar do Max Widget 1170, botar um 600. É só abrir chaves e agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que no lugar do 50% vai ser 100%, porque cada card vai ocupar 100% do espaço. Então aqui, 100%. Eu acredito que aqui nesse aqui eu não precise fazer o calque. Deixa eu testar que eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui se eu... deixa eu primeiro quebrar aqui. Vamos ver. Ele vai quebrar? Aí aqui ainda não tá 600. Aqui, ó. Quando chegou em 600 ele quebrou e ficou um abaixo do outro, né? Será que dá pra tirar esse calque? Deixa eu testar aqui que eu não tenho certeza. Dá pra tirar o calque. Então, vou deixar assim, até aqui e aqui assim. Beleza, ele já tá responsivo. Eu só quero que esse título aqui, ele fique alinhado no centro. Então, eu vou colocar aqui também um hashtag menu.section-subtitle. E eu vou colocar que o text align dele é center. Escrevi alguma coisa errada. Aqui, eu botei um subtitle. E ele já tá responsivo também. Vamos testar agora na nossa ferramenta de novo. Então, aqui, ó, essa ferramenta de visualização móvel aqui. Como que ele tá ficando? Olha que bonito que ele tá ficando aqui, ó, deu certinho, ó. Vamos ajustar esse menu? Então, agora eu vou voltar para esse menu, que agora que a gente consegue dar um scroll na página, eu quero ajustar esse menu para ele ficar fixo no topo, porque ele ainda não tá fixo, ó. Então, vamos fazer isso e vamos ajustar. E para deixar ele fixo, a gente vai vir aqui no header e vai colocar uma posição, então, position de is chic. E a gente tem
que dizer também que ela vai ficar no topo, então top 0, assim. Só que ele tá estranho, né? Parece que ele tá transparente. Então, pra ele não ficar com esse aspecto transparente, eu vou colocar a mesma cor do fundo nele aqui também. Então aqui eu vou colocar um background color de hashtag FFF9PA. Vamos ver se funcionou. É um pouco estranho, mas eu sei o motivo. É por conta dos index, porque aqui tem uns index de 2. Então, pra arrumar, é só eu colocar uns index de 3, e daí ele vai ficar por cima. Aqui ele já tá fixo agora, ó. Vamos ver ele em tela cheia como que fica. Então, ele ficou assim. Depois a gente vai adicionar uma sombra e adicionar também aquela animação de transição pra aquela linha embaixo, ela vir aqui certinho, né? Mas depois quando a gente acabar, a gente faz isso. Daí a gente volta pra cá de novo. Então, agora a gente vai ir para as nossas avaliações. Então, aqui no HTML, vamos voltar para HTML, vamos fechar esse menu aqui e vamos criar outra seção que ela vai ter o ID agora de Testimonials. Testimonials, ele é essa partezinha aqui, só que eu vou colocar em tela cheia para mostrar para vocês. Vai ter o lado da imagem e vai ter o lado dos depoimentos em si, das avaliações. Então, eu vou dividir, né, o nosso HTML em duas partes. Então, vamos lá. Vou dividir no meio de novo, depois a gente volta daí, deixa ele em tela cheia de novo. Então, primeiro a gente vai precisar de uma imagem, e essa imagem eu também baixei aqui nas imagens, eu procurei por imagem de chefe e achei ela, mas eu vou deixar ela disponível se vocês quiserem a mesma imagem que eu tenho, vou deixar disponível que nem as outras, então eu só vou arrastar ela aqui pra dentro, ou aqui pra dentro dessa pasta, eu vou arrastar ela. É legal também separar as imagens por pastas, né? Tipo, na do menu, na do início, colocar uma pasta pro início, uma para os pratos, uma para os depoimentos, só que eu vou deixar assim por enquanto, não vou fazer isso, mas dá para fazer. Então aqui eu arrastei a minha imagem do chefe para dentro e eu vou colocar agora o caminho dela. Então é src images chef.png. Já tem a imagem do chefe aqui. Abaixo da imagem do chefe eu vou colocar uma div que ela vai ter o ID de testimonials underline content, que vai ser o conteúdo em si. Dentro dele a gente vai ter uma section title e um section subtitle, então eu vou colocar aqui H2, vai ter a classe section title e um H3 que vai ter a classe section subtitle. No title eu vou escrever depoimentos ou avaliações, tanto faz. E aqui dentro vou colocar o que os clientes falam sobre nós. O que os clientes falam sobre nós. Ficou assim. Ele já tá estilizado, né? Porque a gente estilizou lá no geral. E abaixo desses títulos aqui, a gente vai botar realmente os feedbacks. Então, eu vou colocar uma div com um ID de feedbacks. E dentro dos feedbacks vai ter o feedback em si. Então, vai ter uma div, uma classe feedback. Faltou um D. Feedback. Dentro da div feedback, a gente vai ter uma imagem de um avatar, né? De uma pessoinha. Que essa imagem eu também baixei ali, tipo, imagem de pessoa, e arrastei aqui pra dentro. Inclusive, a imagem que eu baixei, ela já é até redonda, mas eu vou deixar disponível, né? Que nem as outras. Daí é só colocar aqui img, o caminho, src/images, avatar PNG. Já tá aqui o nosso avatar. E ele vai ter uma classe, então, class feedback-avatar. E aqui, nessa aqui que eu esqueci, vai ter um ID de testimonial underline chef, que falam feedback. Abaixo dessa imagem aqui, vai ter uma div com as estrelinhas. Então, vai ser uma div com uma classe feedback content. Dentro dele vai ter uma tag P, vai ter o nome da pessoa, eu botei fulana de tal, só para ter alguma coisa. E abaixo desse fulana de tal, eu vou colocar um spam com as estrelas. Então, a gente pode botar aquela classe, aquele ícone da estrela, que é a tag I, e a classe fa solid fa star. Vou duplicar essa linha mais 4 vezes. Para duplicar, é só clicar em Ctrl D, tá? E abaixo desse P aqui, a gente vai ter outro P, outro parágrafo, que vai ser um lorem Y aleatório, entre aspas, duplas, para parecer que foi alguma coisa que a pessoa falou. Coloquei aqui, escrevi algo aleatório. Então, ficou mais ou menos assim. A gente pode copiar esse feedback aqui, ó, esse feedback, e colar abaixo. E agora só falta colocar um botão. O botão, ele vai ser fora dessa div feedbacks. Então, fora da div feedbacks, a gente vai botar um botão que vai ter a classe btn default e vai escrever ver mais avaliações. Aqui tu pode botar um link para mandar para uma avaliação do Google, por exemplo, para algum, tipo, as avaliações do Google, né? Fica um pouco mais legal também mandar para lá. Agora a gente já pode utilizar
estilizar as nossas avaliações. Então eu vou vir aqui criar outro arquivo CSS, deixa eu fechar um pouco dessas abas que eu tô conseguindo tab aberto aqui, e criar aqui um testimonials.css e importar o nosso CSS aqui. Então eu vou duplicar e vou escrever testimonials.css. E agora a gente vai estilizar. Eu só vou botar a tela cheia aqui também de novo pra gente conseguir ver. Então aqui eu vou botar a tela cheia também. A gente vai colocar hashtag testimonials, vai abrir chaves e a gente vai dizer também que a página vai ter uma altura mínima, então uma min height de calc sem VH menos 91 pixels da Navbar. Vai também colocar um display flex, um align item center e um justify content de center também. E também eu vou colocar um gap de 48 pixels. Testimonials, aqui faltou um i. Aí ficou assim, ó, display flex para ficar um do lado do outro, align item center para ficar alinhado e aquele gap para dar um espaçamento aqui. Então agora a gente vai customizar o chefe. Então eu vou colocar aqui um testimonial underline chef. Vou dizer que ele vai ter uma largura de 500 pixels e uma altura de alto. Ele vai ficar assim, um pouquinho menor. Agora a gente vai customizar essa partezinha aqui. Eu quero aumentar um pouco do subtitle. Tipo, só aqui. Aqui eu quero deixar ele desse tamanho, mas aqui eu quero aumentar um pouquinho. Então, para isso, eu venho aqui e pego esse testimonials aqui, colo aqui embaixo e boto ponto section traço subtitle. E vou dizer que a font size é de 3 rem. Vai ficar um pouquinho maior. Agora eu vou colocar o testimonials content e vou colocar uma largura para ele de 50%, para ele ocupar só esse espacinho aqui. Agora eu vou mexer na tag feedbacks, né, na caixa geral dos feedbacks, então feedbacks, vou colocar um display flex, um flex direction de column para poder botar um gap de 20 pixels. Para ficar com espaçamento. E também vou colocar uma margem bottom de 40 pixels para ficar com o espaço entre o botão. Dessa forma aqui. Agora eu vou mexer no feedback em si. Então, ponto feedback. Vou colocar um display flex para ele. Um align item center. Um gap de 20 pixels também. Um background color de FFF. Um padding de 12 pixels. Um border radius de 12 pixels também, e uma sombra, então um box shadow de 0 pixels, 0 pixels, 12 pixels e 4 pixels. Depois a gente pode criar até uma variável para sombra, porque a gente usou essa mesma sombra em vários lugares. Então, RGBA de 0,0,0,0,0.1. Ele ficou assim. Então, agora a gente só tem que customizar o avatar primeiro e depois aqui as estrelas. Então, eu vou botar um ponto feedback traço avatar. Vou colocar uma largura de 100 pixels, uma altura de 100 pixels também, um border radius de 100%. No meu caso, aqui não vai mudar nada porque eu já peguei uma imagem que ela já seja redonda, mas daí, caso tu não tenha feito isso, daí o border radius vai ajudar. Objective cover para não perder a qualidade. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou mexer nesse P em si. Então feedback content P. Então ponto feedback traço content, o P, eu vou colocar um display flex e um justify content, então justify content de space between, para ficar o nome de um lado e as estrelas do outro, desse jeito aqui. E agora eu vou mexer nas estrelas para ela ficar com uma corzinha, então eu posso botar feedback content, o P e o spam, então a cor dele vai ser hashtag E9A209, desse jeito aqui. Então, as nossas avaliações elas já estão prontas, só faltou colocar um espacinho aqui que eu esqueci. Então, aqui no título, ou até mesmo aqui no feedback, é só eu colocar uma margem top de 30 pixels, ou de 40 pode ser também, mas eu fiz assim daí, ó. Ele ficou dessa forma, tá igualzinho. A gente só tem que deixar ele responsivo agora. Então, eu vou dividir a tela ao meio de novo e vamos lá. Eu vou usar esse mesmo tamanho aqui, então eu posso copiar isso aqui também e colar aqui no Testimonials. Então, vou colar aqui embaixo, vou abrir chaves e eu vou começar com a div Testimonials que tem em volta. Então, a div Testimonials, agora ela vai ter um flex direction de column, para ficar um abaixo do outro. Eu só não quero que apareça a imagem do chefe, porque ficou muito estranho. Só que, tipo assim, que nem eu disse, se vocês acharem um jeito de encaixar essa imagem do chefe que fique bom, pode deixar ela. Então, eu vou pegar o testimonial chefe, então hashtag testimonial underline chefe, um display none,
pra ele não aparecer. E agora, aqui tava 50%, né? Eu vou colocar agora 70%. Não quero 100% ainda, mas acho que 70% tá bom. Então agora eu vou colocar aqui testimonial content, um hashtag testimonials content. Vou colocar pra ele uma largura de 70%. Vai ficar assim. Também vou colocar para ele um display flex para poder alinhar todos no centro, o botão e tal. Então eu vou colocar aqui um display flex com um flex direction de column, né, para ficar em coluna, e um align items center. Vou também botar um text align center para ele também ficar com os textos alinhados no centro. Só que ficou estranho. Ah, eu não posso botar o text align center aqui. Tem que colocar o text align só nesse aqui, porque senão aqui fica alinhado no centro também. Deixa eu tirar esse text align daqui e eu vou colocar no section title. Então eu tenho que pegar esse testimonials aqui, vou colocar ele aqui em cima porque o title ele tá mais para cima. Então eu vou botar aqui um ponto section traço title, subtitle, na verdade, subtitle, e vou colocar um text align center nele. Daí sim ele vai ficar assim. Aqui eu tinha feito para ele ficar um abaixo do outro, só que eu acho que fica legal só quando tiver bem pequeno realmente um ficar abaixo do outro. Então, quando chegar em mais ou menos 600, eu acho, quando ele chegar nesse tamanho aqui, então eu posso aqui no section subtitle botar um font size, antes era 3 rem, eu posso botar um 2.5 rem. Ele ficou um pouco mais pequeno, ficou um pouco melhor de ver. Dá pra botar até menos 2.3. Aqui eu vou deixar 2.5 e quando ele diminuir um pouco mais, eu vou diminuir ele um pouco mais também. Então, quando chegar a 600 agora, então eu vou copiar aqui, colar aqui embaixo, eu vou trocar para 600. Quando ele chegar em 600, eu quero dizer que o feedback, então, ponto feedback, vai ter um flex direction de column para ficar um abaixo do outro. Então, deixa eu diminuir aqui. Um pouquinho mais, eu acho que 600. Deixa eu ver aqui. Deixa eu inspecionar para a gente conseguir ver certinho o tamanho aqui. Quando eu chegar a 600, fiz alguma coisa errada, porque não tá funcionando. Aqui, ó, faltou botar um PX. Podemos testar agora. Então, deixa eu ver aqui. Chegou em 600, quebrou. Deu certinho. E agora eu vou diminuir um pouco dessa fonte também quando chegar em 600. Posso copiar isso aqui, colar ele aqui em cima, porque ele vem primeiro. Então, eu vou colar ele aqui em cima e colocar um font size de 2.2 rem. Ficou um pouquinho menor. Deixa eu inspecionar aqui. Deixa eu ver se não precisa ser até um pouquinho menor. Deixa eu ver. Assim. Assim tá um pouco estranho. Acho que eu vou deixar ele ainda um pouquinho menor. Botar só 2 rem. Ficou um pouquinho melhor. Ó, deixa eu deixar isso aqui em tela cheia pra gente conseguir ver. Então, aqui, ó. Aqui, daí ele vai quebrar aqui. Vai ficar assim. Daí, quando eu diminuir mais um pouco, ele vai quebrar de novo. E vai ficar assim. No menor celular ele vai ficar assim. Só que daí agora tá com muito espaço aqui dos lados, né? Então eu posso colocar também que a largura agora vai ser de 100% mesmo. Não é mais só 70%. Deixa eu dividir a tela no meio de novo. Tirar aqui do DevTools. E agora, aqui onde é que a gente colocou 70%, no Testimonials Content, aqui eu vou colocar uma largura agora de 100%. Daí agora ele vai ficar legal. Aqui ele ocupa 100%, aqui 70%, então vai ficar mais ou menos assim. As nossas avaliações também estão prontas agora, e agora só falta fazer o footer, e tá quase pronto o nosso projeto. Eu vou dividir a tela ao meio novamente, e agora a gente vai fazer o footer. Eu vou vir aqui no HTML, eu posso fechar essa seção aqui, e fora do main eu vou abrir uma tag footer. Dentro dela, a gente vai fazer essa onda aqui, nessa wave aqui. E essa wave, ela é um SVG que eu gerei em um site de gerar SVGs de ondas, de waves. Então, eu vou te mostrar aqui como que faz para conseguir essa wave também. Então, para isso, a gente vem nesse site aqui, ó. Eu vou deixar o link desses sites, todos eles que eu tô usando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Então, como que eu fiz para gerar essa daqui, né? Eu diminuí aqui ao máximo. Então, o tamanho eu deixei o menor possível. Inverti, deixei ele aqui em cima, porque a nossa wave, ela não é isso aqui, ó. Ela não é isso aqui. Ela tá aqui, mais ou menos. Então, ela vem aqui e faz essa onda de ponta cabeça, que é da mesma cor desse fundo aqui. Então, aqui a gente só vai colocar outra cor e vai colocar essa wave por cima dele, tipo isso. Então, pra isso eu vou fazer assim. Vocês podem gerar aqui aleatoriamente até que vocês gostem, até que fique bonito. Tipo, botar pouquinho aqui.
aqui e gerando. Esse aqui é bem legal. E eu vou só trocar a cor. Então, a cor que eu vou colocar aqui vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa cor do fundo aqui que a gente usou no body. Então, eu vou copiar essa cor aqui e vou trocar nos dois. Então, eu vou vir aqui, vou botar Hexa. Vou escolher aqui o tipo Hexa. Vou trocar e vou trocar a outra também, assim. A cor é FFF9EA. Então, ela ficou mais ou menos assim e tu pode baixar ela. Então, aqui, baixar o SVG. Depois de baixado, essa wave.svg, tu pode arrastar ela aqui nas imagens. Então, agora é só usar ela. Então, para isso, dentro do footer, eu coloco a tag img e chamo como se fosse uma imagem normal. Então, boto o caminho src images wave.svg e já posso salvar. Ainda não vai dar pra ver, né? Porque a gente vai ter que colocar a cor. Então, depois a gente faz isso. Aqui eu vou colocar os nossos itens do nosso footer, né? Então, eu vou colocar aqui, então, uma div e ela vai ter o ID de footer items. Então, footer, underline, items. Dentro dela a gente vai ter um span, que vai ser esse copyright aqui. Então, eu vou colocar aqui span e ele vai ter o ID de copyright. Então, copyright. E aqui dentro eu coloquei esse ícone aqui. Então, esse ícone, ele é um código que é o e-comercial copy. Ele fica assim, ó. E depois eu vou escrever aqui, foi em 2023 que eu fiz isso, então por isso que eu botei 2023, mas eu posso botar em 2024 agora e botar meu nome do lado. Daí ele ficou assim. Abaixo do spam eu vou colocar uma div, que ela vai ser o social media buttons. Então eu posso até copiar os social media buttons que a gente usou aqui no home. Então aqui no home, aqui em social media buttons, eu vou copiar aqui e eu vou colocar ele abaixo do nosso spam. E o nosso footer é isso. Agora a gente só precisa estilizar ele. Então eu vou vir aqui e vou criar um estilo para o nosso footer.css. Mas antes da gente importar ele, eu vou já criar um arquivo de importações, ou eu posso importar tudo aqui no styles. Aqui, então, eu vou colocar um @import para poder importar o nosso CSS, né? Então aqui eu vou botar @import a URL que a gente quer e o caminho dela, que a gente já tá dentro da pasta src, a gente já tá dentro de styles. Então é só eu vir aqui e colocar os outros arquivos aqui dentro. Então eu vou colocar primeiro o menu, então menu.css, que eu botei uma vírgula, então ponto. Posso botar um ponto e vírgula no final e duplicar a linha. No lugar de menu, eu vou colocar agora... Na verdade, aqui era home, né? Não era menu, então deixa eu substituir o de cima. Home, mas também, eu também esqueci, mas o primeiro mesmo poderia ser o header, né? Vamos botar em ordem, então. Header, o home, o menu. Agora, o testimonials, então... testimonials e o último, né, é o do footer. Então aqui, ó, footer. Aí agora eu posso vir aqui no nosso index e apagar todos menos o style. Então eu venho aqui e apago tudo isso aqui. E ali ele já vai estar importando no nosso styles. Então, dessa forma, não mudou nada, ainda tá funcionando. Então, vamos lá começar a fazer o nosso CSS do footer em si. Então, eu vou vir aqui no footer CSS, vou colocar o footer, vou botar uma cor de fundo para ele. Então, background color de hashtag FFE8B4. Ela já tá aparecendo. Então, agora, eu vou só colocar um item de um lado e um item do outro. Então, eu vou vir aqui, vou colocar a hashtag footer underline items, vou botar um display flex para ele ir um do lado do outro, um justify content space between, então, space between, para ficar um lá e um aqui, e vou botar um padding também. O padding aqui, ele vai ser de 0 pixels, para não pegar em cima, 8% para ele pegar do lado direito, 24 pixels para ele pegar abaixo, e 8% de novo para ele pegar na direita. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Vou colocar um align item center também, então, align item center, e agora eu vou mexer nesse copyright em si. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um hashtag copyright, vou colocar a cor de hashtag 1D, vou aumentar um pouco a grossura da fonte, então vou botar font weight de 500. E ele ficou assim, e o nosso footer ele também já está pronto. Agora eu reparei que eu esqueci de deixar o footer responsivo, então vamos lá, eu não tinha reparado, mas o footer responsivo é bem fácil, é só deixar um elemento abaixo do outro, então vamos lá agora arrumar isso. Eu vou vir aqui no CSS do footer, vou colocar, quando a largura ela tiver em mais ou menos 600, que nem a gente fez nos outros,
outros, então eu posso copiar ele de algum lugar aqui, do Testimonials, copiar isso aqui, vou colar aqui no footer, vou abrir chaves, e o nosso footer items, então footer underline items, ele vai ter o comportamento de flex direction column, para ficar um abaixo do outro, e vai ter um gap também de 20 pixels para ter um espaçamento. Então, agora eu vou inspecionar de novo. Então, ele vai ficar um abaixo do outro. Já ficou responsivo também. Agora, a gente pode fazer uma refinada no nosso código e melhorar o que pode ser melhorado. A gente usou várias cores, né? Então, a gente usou aqui, por exemplo, várias outras cores a gente usou em mais de um lugar. Então, a gente pode criar variáveis para essas cores. Então, eu vou criar as nossas variáveis. Então, eu vou colocar root, abrir chaves, e vou aqui dentro criar os nomes para as nossas variáveis. Então, para isso, o nome padrão, né, das variáveis é sempre tu iniciar com 2 traços, né? Então, 2 traços. Eu vou escrever aqui color primary 2 pontos, e aqui eu vou colocar a cor que eu quero. A mais clarinha é essa do body aqui, esse amarelinho aqui. Então, aqui a primeira cor foi essa aqui. A gente já pode substituir aonde está sendo usada essa cor, a gente pode substituir pelo nome da variável. Para substituir de forma rápida, eu posso vir aqui e dar um Ctrl Shift H, ver todos os lugares que estão sendo usadas essa cor e trocar por var, abrir chaves e colocar o nome da nossa variável aqui para dentro. Abrir parênteses, não chaves, perdão. E trocar tudo onde precisa ser trocado. Aqui no Styles ele não precisa trocar, então eu vou tirar aqui no xizinho e vou botar aqui para trocar tudo. Então, replace all. Para isso é só clicar aqui ou clicar no Ctrl Alt Enter. Então, clicar aqui e ele vai trocar tudo para a nossa variável, né? Então, posso trocar aqui, dar um Ctrl S para salvar, ele já salva automático, na verdade. Então, assim, já trocou tudo. Nossa primeira cor já está sendo usada, ó. Aqui já trocou também a variável, ela também já está sendo usada. A próxima cor que eu vou colocar vai ser esse amarelo clarinho aqui que eu usei na nossa shape, né? Chamar ela de primary 2. Então, vou vir aqui no Styles, deixa eu copiar essa cor já aqui. Vou vir aqui no Styles e vou colocar, vou duplicar, posso duplicar a linha, né? Trocar aqui para primary 2 e só trocar aqui o código da cor, que seria essa daqui. Então, agora eu posso dar um Ctrl Shift H de novo e substituir tudo menos aqui no Styles. Então, tirar esse Styles aqui e substituir tudo por var, color, primary 2. Posso trocar tudo. No header, eu usei esse amarelinho aqui. Ele é um pouco diferente dos outros, mas eu vou colocar ele como se fosse um primary 3. Depois esse E9 aqui, eu vou colocar ele como se fosse um primary 4, porque eu acredito que ele seja o amarelo mais forte que a gente tem. Então, aqui eu vou vir no Styles de novo, vou duplicar, botar agora um primary 3 e vou colocar aquele amarelo aqui. Foi usado aqui embaixo. Então, deixa eu... E agora eu só repito aquele mesmo processo, então Ctrl Shift H. Aqui já tá sugerindo, né? Só vou trocar o 2 pro 3. Vou tirar esse aqui, porque esse aqui eu não quero que troque, porque é essa aqui, né? E vou só substituir aqui, então já tá funcionando. Aí a próxima é aquele outro amarelo que é o mais escuro. Então, pra isso eu vou vir aqui. Acho que eu tenho ela aqui no Styles mesmo. Aí eu tenho mais uma antes daquela, então tem os do botão também. Essas cores aqui eu tô usando elas só no botão, então o botão default é a cor dela, né? Mas seria interessante eu criar uma variável de primary para elas também. Eu posso duplicar a linha aqui, mais uma vez, essa aqui agora pode ser o primary 4, então primary 4, deixa eu copiar aqui e vou, como ela só é aqui, né, eu posso já copiar esse primary 4 aqui e só trocar aqui direto, então var color primary 4. E aqui, esse aqui, na verdade, seria mais claro que esse aqui, né? Então, esse aqui pode ser o 4, esse aqui pode ser o 5. Então, deixa eu duplicar aqui e eu vou colar esse clarinho aqui. Aqui no primeiro 4. Vou trocar esse aqui pelo 5. Então, agora eu só substituo esse aqui pelo 5. Posso copiar isso aqui agora e colar aqui embaixo. E esse aqui agora é o 4. Aí ficou assim, ó, ainda tá funcionando. Essa aqui, ela parece ser um pouco mais escura até, né? Mas é que ela é um pouco diferente das outras. Então, vou deixar ela aqui, essa aqui como 4 e essa aqui como 3. Então, aonde eu tava usando o 3, então deixa eu ver aqui. Primary 3, eu acho que foi só em um lugar, né? Então, Primary 3 foi só aqui no header, né? Então, eu vou trocar ele por Primary 4 e esse aqui por Primary 5, porque esse aqui ainda é o 5. Então, agora deu certo, só um pouco mais organizado. E a gente tem a Primary 6 também, que é a cor mais forte, que é essa cor aqui. Então, eu vou pegar ela, eu acho que a gente tá usando ela
no home. Então aqui na home tem ela, é essa aqui. Então eu vou vir aqui, peguei ela, dupliquei, colei aqui, vou fazer de novo aqui o Ctrl Shift H para ver onde está sendo usado. Ela está sendo usada em vários lugares, né? Só essa aqui que eu não preciso, então vou tirar. E aqui eu vou trocar. Vou botar parênteses e vou colocar a variável para dentro. Então aqui é só substituir tudo. Salvar para ver se não aconteceu nada e ainda está funcionando. Então eu acho que eu já transformei todas as cores primárias em variáveis. Eu tava dando uma olhada na nossa página e de cores neutras que a gente tem só esse 1D aqui e o branco. Então posso criar uma 0 e uma 1. A 1 seria essa mais escura e a 0 seria a outra. Então eu vou vir aqui em cima e vou separar, vou deixar um espaço em branco e vou agora colocar Color Neutral 0. A 0 ela vai ser a mais clarinha, então aqui é branco, né? Hashtag FFF. E todos os lugares que eu usei o branco, eu vou substituir agora pela Color Neutral 0. Vou aqui dar um Ctrl Shift H por hashtag FFF e eu vou ter que ver se não tem nenhuma FFFF, né? Porque às vezes acontece. Deixa eu verificar. Esse aqui não precisa porque ele tá pegando aqui o de cima. E agora é só trocar esses outros aqui. Aqui tava sendo FFF. Deixa eu já também pela variável, mas primeiro eu vou só trocar essas aqui. Deixa eu botar um ponto e vírgula no final aqui pra isso não acontecer. Como eu coloquei o mais 3 Fs, né? Eu vou substituir primeiro os que são só 3, depois o outro que eu fiz errado, né? Vou só substituir. E aqui é Color Neutral 0. E aqui onde é que tá o FFFF, eu vou colocar também. Então, eu vou substituir também pela nossa variável. Então, deixa eu tirar aqui, colocar var e a nossa variável de Neutral 0 dentro também. Agora eu vou pegar essa aqui que a gente usou nessa 1D aqui e também vou transformar numa variável. Então, eu vou vir aqui, duplicar essa linha, colocar a Neutral 1, o mais claro, e o mais escuro. Então, seria interessante tu criar, não chamar ele de 1, chamar ele de 9, por exemplo, porque ele seria o mais escuro, e colocar as outras cores dentro. Mas eu só fiz essas aqui como exemplo, né? Tu pode ficar à vontade para organizar o teu código da maneira que tu achar melhor. Então, aqui eu já substituí, vou colocar aqui 1, então, e vou substituir aonde eu tô usando ele. Então, Ctrl Shift H, eu só vou tirar esse aqui, né? Porque é da variável, e vou trocar aqui do 0 pro 1, e vou substituir tudo. Então, já substituí todos os lugares que estavam sendo usado aquela cor. Então agora a gente só vai fazer alguns outros ajustes, né? No caso, vou te mostrar como que a gente pode fazer aquela animação para aparecer o Active embaixo quando a gente rolar a nossa página. Então vamos ir lá no nosso JavaScript agora. Aqui eu vi que deu errado porque ele estava pegando aquele 1D e adicionando esse AD que deixa ela um pouco transparente. Então aqui eu vou só deixar o hashtag 1D normal com o AD. Daí ele ficou desse jeito aqui, um pouquinho mais claro. Mas aí tu pode criar uma variável para ela também, se tu quiser. Agora a nossa landing page tá quase pronta, a gente só vai adicionar aquela animação para quando eu rolar a página, trocar entre as seções. E também vou colocar essa animação aqui, né? Também vou colocar essa sombra embaixo quando eu rolar a página. E também vou te mostrar como que faz essas animações aqui para quando tu rola a página também. Então, essa animação aqui para aparecer os elementos. Então, vamos lá pro nosso JavaScript. Eu vou deixar em tela cheia agora porque vai ser melhor da gente ver. Então, eu vou ir lá no JavaScript. Aqui abaixo, então, eu vou começar pegando as coisas que a gente vai precisar. O que a gente vai precisar? Os itens da lista, da nossa Neve Item, e as seções. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, então, const, vou criar uma const de seções, então, sections, e vou pegar ela, então, $, abre parênteses, abre aspas simples, vou pegar a section, então todas as sections. As nossas seções já estão todas sendo pegas, agora a gente precisa dos itens da lista também, então const neve items, pode ser assim o nome. Vou colocar $, e vou pegar todos os neve item. Agora com ele, a gente pode abrir uma funçãozinha para quando eu scrollar a página. Então, como que eu faço isso? Sabe aquele, no JavaScript, né, a gente bota sempre document.add event listener. É tipo isso aí que a gente vai fazer, só que com agora, ao invés do clique, a gente vai fazer com o scroll. Só que no jQuery, a gente não vai pegar o document, a gente vai pegar a window. Então, window.on, quando for scrollado, tipo isso aqui, ó. Tipo o que a gente fez aqui, só que no lugar do clique, a gente faz um scroll. E é um scroll na window, na janela. Então, scroll, vírgula, function, abre parênteses e abre chaves. E o ponto e vírgula no final. E agora, tudo que a gente fizer aqui dentro, né? Tudo que a gente fizer aqui dentro vai acontecer quando a gente rolar a nossa página. A gente vai adicionar a sombra primeiro e
depois a gente vai fazer a animação. Então, para adicionar a sombra, eu vou ter que pegar o header. Então, eu vou botar aqui const header. Vamos pegar o nosso header. Vou botar igual dólar, abre parênteses, abre aspas simples e escreve header. Ponto e vírgula no final. A gente já tá pegando o nosso header. Agora, a gente vai fazer um if para ver se a posição da nossa scroll ela é 0. Só que como que a gente vai saber qual que é a posição da nossa scroll? Como que a gente sabe se eu tô no topo, se eu tô embaixo, se eu tô no meio? Como é que faz, né? A gente vai ter que criar uma variável para pegar essa posição. Então, eu vou criar aqui embaixo, então vou botar const, pode ser a scroll position, então position. A gente vai pegar a janela, então aqui dollar window, a gente vai ter que saber o tamanho dela, né? Para pegar a posição, eu vou ter que escrever aqui, ó, ponto scroll top, vou abrir parênteses e vou diminuir. Eu tenho que saber a posição diminuindo o header, porque o tamanho do header ele não pode contar junto. Então, como a gente já pegou o header aqui, a gente só coloca menos o header, a altura do header. Então, para pegar a altura do header, é só botar header alter height. Vamos ver se já tá funcionando. Então, eu vou dar um console.log de scroll position. Vamos lá no nosso console e ver se está funcionando. Vou vir aqui em inspecionar, vou vir no console e vou rolar a página. Ó, ele já tá pegando todas as posições quando eu scrollo, ó. Então, deixa eu voltar aqui no JavaScript, posso tirar esse console log daqui. Agora, primeiro vamos colocar a box shadow, né? Então, eu vou fazer um if para ver se a posição ela vai estar menor ou igual a 0. Então, se ela estiver lá no topo, a gente vai tirar a box shadow e se ela não tiver, né? Se ela tiver maior que isso, a gente vai adicionar a box shadow. Então, vamos lá fazer esse if. Vou abrir aqui o if, vou pegar a nossa variável de scroll position e vou verificar se ela é menor ou igual a 0. Se ela for, eu vou pegar o nosso header, vou adicionar o CSS. No jQuery é só botar .css, abrir parênteses e botar entre aspas simples o que a gente quer no CSS. Então, vai ser a box shadow e o CSS que a gente quer passar para ela, que aqui vai ser a gente bota uma vírgula, a gente abre aspas de novo e escreve none. Não vai ter nenhuma sombra. Então, else, caso contrário, a gente vai pegar o header, vai adicionar um CS para ele, de box shadow de novo, né? Uma box shadow. E agora, a box shadow, tu coloca aqui o CSS da box shadow que tu quiser. Essa box shadow, a sombra que eu escolhi, né? Foi 5 pixels, 1 pixel, 5 pixels, RGBA de 0,0,0,0 ponto 1. Não esquece de botar ponto e vírgula no final. E vamos testar para ver se já tá funcionando. Ó, eu scrollo a página, né? Eu rolo a página e a nossa box shadow já tá aparecendo. Agora vamos fazer a animação para trocar entre as tabs, né? Eu reparei que saiu aquela linha abaixo, então eu devo ter feito alguma coisa errada no CSS. Então eu vou lá dar uma olhada. Aqui no header CSS eu reparei que ficou com uma vírgula a mais aqui e a cor aqui veio errada. Então é color primary-4. Então agora vai funcionar o nosso risquinho embaixo. Agora só tem que fazer a animação. Então vamos voltar no JavaScript e vamos lá fazer a animação. A gente vai ter que criar uma variável. Agora vai ser uma let, não uma const, porque ela vai mudar aqui dentro. E ela vai ser, então, o index da seção. Então eu vou chamar ela de active section index. Em qual seção que ela tá. Vai começar com 0, né? Aqui eu botei um C a mais, section index. Posso botar ele aqui embaixo. Botei ele ali em cima, mas não muda nada, na verdade. Eu vou ter que fazer um loop para a gente conseguir pegar cada uma delas. Então, para isso, a gente vem aqui, pode ser aqui embaixo, e escreve assim, ó, sections.it, abre parênteses, bota uma função, então function, e dentro dela eu vou passar o i, que vai ser o index das nossas sessões, né, para saber em qual sessão que a gente tá. E vou abrir chaves. Aqui dentro, a gente vai ter que pegar cada uma das sessões. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma variável, criar uma const da sessão em si, não das sessões. Então, aqui eu vou colocar const, ela vai ser a da sessão, então section, e ela vai ser igual, então eu vou pegar aqui o this, que vai ser a própria sessão que eu tô pegando, né? Própria seção dentro das sessões. Vou também criar outra const, que ela vai ser o section top, para saber quando que eu cheguei no topo. Então, section top, ela vai ser igual a seção, para saber quando que a seção chegou no topo, né? Descontando a navbar. Então, eu vou botar a seção, ponto offset, então, offset, ponto top, menos 96, que é da navbar. Só 96, não precisa botar pixels. Agora eu vou pegar o bottom, porque eu tenho que saber também quando eu cheguei lá embaixo. Então, eu vou botar aqui, então, const, section bottom, vai ser igual ao section top, mais o
tamanho da seção. Então, section.alterHeight e abre parênteses. Mais ou menos assim. Agora a gente vai ter que fazer um if para verificar se a posição da rolagem, né, ela tá dentro da área da seção específica, da seção que eu quero. Se tiver, a gente vai atualizar essa variável aqui do section index, do active section index, passando o index da seção atual que a gente quer, porque a gente já encontrou a seção que a gente quer, né? A gente já encontrou a seção ativa. Então, vamos lá fazer isso. Então, aqui dentro, eu vou colocar um if. Para encontrar essa posição, eu vou botar um scroll position. Se a scroll position ela for maior ou igual o top, então section top, e ao mesmo tempo, né? Porque ela tem que estar dentro da seção, né? E se a scroll position for menor que a section bottom. Então, para estar dentro do top e do bottom. Se tiver, eu atualizo o Active Section Index passando o I, que é essa posição aqui da nossa seção. Atualizo mostrando a posição. E vou retornar false. Então, returne false para sair do nosso loop. Agora, a gente só tem que adicionar a classe Active dependendo do index que tá o nosso item. Então, para isso, fora desse loop que eu fiz aqui, eu vou colocar assim, ó, $. Vou pegar a variável de navItem, então, navItems no caso, e a posição que é o nosso index. Então, add class active. Então, vamos lá testar para ver se está funcionando. Tá vendo que ele tá adicionando e não tá tirando em nenhum momento? Então, para tirar, a gente pode meio que zerar isso. Então, aqui em cima mesmo, eu posso pegar todos os navItems e remover, então, remove class active. Vamos ver se tá funcionando. E quando eu rolo a página, ele já tá funcionando, já tá alterando entre as seções. A última coisa que falta é a mais legal, né? Como que eu faço essa animaçãozinha para aparecer os elementos na tela? Tipo, aparecer assim suavemente os elementos. Eu usei uma biblioteca para fazer isso, que foi a Scroll Review. Então, a gente vai ir lá e vou te mostrar como que a gente pode usar ela. Então, aqui eu vou ir no site Scroll Review. O site é esse aqui, inclusive que site bonito, assim, eu acho esse site lindo, lindo. A gente vai vir aqui em Guide e aqui ele vai mostrar como que usa. Mas eu vou pular esse passo a passo e já ir para a prática mostrando para vocês como que usa. Então, a gente vai precisar copiar isso aqui. Então, esse script aqui, e a gente vai colar ele aqui no nosso index. Então, eu vou colar ele aqui, pode ser em cima do title, e agora é só usar a biblioteca. E como que a gente usa ela? Vou te mostrar aqui na biblioteca mesmo como que usa para tu ter uma noção. Basicamente, tu vai ter que pegar o elemento que tu quer. Para pegar ele, tu vai fazer assim, vai pegar ele desse jeito, review qual que tu quer revelar, qual que tu quer mostrar, e vai fazer um scroll review nele. Só que tu vai poder passar alguns objetos para customizar ele. Então, tipo, aqui em Customization, ele te mostra, ó, pode mudar, por exemplo, o delay, pode mudar também a origem, se ele vai vir do left, do right, a duração, a distância. Como eu já fiz aqui uma base, vou te mostrar o jeito que eu fiz, que eu achei que ficou legal na página, né? Então, eu vou vir aqui no script, fora dessa window scroll, então eu posso minimizar aqui também. Eu vou colocar o scroll review, que é assim que uso, ó, scroll review, abrir parênteses. Qual que eu vou querer mostrar primeiro? Vai ser o CTA. Então, vou revelar review o CTA para pegar que nem no jQuery. Então, eu só boto o aspas simples e boto o hashtag e o CTA. E eu posso passar um objeto para dentro dele. Então, vou abrir aqui chaves e quais que eu vou querer mudar. Eu vou querer mudar a origem. Então, origem. A origem que eu vou querer, né, vai ser o left. Eu quero que ele venha da esquerda. Então, aqui eu vou botar dentro de aspas simples, left. Vou botar uma vírgula, já tá vindo, ó. Só que, tipo, não tá vindo de lugar nenhum, não tá fazendo animação nenhuma. Então, aqui vamos mudar pra fazer isso acontecer. A duração também, duration, vou botar 2000. Só que daí, eu quero dizer de qual distância, da onde que eu quero que ele venha. Então, a distância vai ser mais ou menos uns 20% que ele vai mexer. Então, eu vou botar aqui distância, abre aspas simples. Aqui, eu esqueci de botar uma vírgula, não se esqueça. Vou botar 2%. E a distância vai vir de lá, uns 2%, 20% de lá, e já vai aparecer, ó. Tu pode animar cada um desses elementos, tu pode navegar pela biblioteca e ver como que funciona cada objeto, cada coisa que tu pode mexer. Então, para ver cada coisinha que tu consegue alterar. Então, a gente vai fazendo com os outros também, mas tu pode deixar ele customizado do jeito que tu quiser. Então, eu posso copiar esse aqui e colar ele abaixo e só trocar o CTA pelo dish, só que agora é a classe. Então, ponto dish, ele vai vir agora da esquerda também, a duração vai ser a mesma e eu vou deixar ele com 20% também. Mais ou menos assim, ó. Ele vai ficar dessa forma. Agora eu também quero mexer no testimonial chef, então eu vou copiar esse aqui e vou colar de novo abaixo. Só não esquece de botar um ponto e vírgula porque é importante. Então aqui eu vou colar
colar aqui embaixo e vou trocar agora por hashtag testimonial underline chefe. E o chefe vai ser, eu vou deixar a mesma coisa aqui, eu só vou trocar agora o 2000 por 1000 para ele vir um pouco mais rápido. E o feedback que tá do outro lado do chefe, eu quero que mude também. Então eu só vou duplicar aqui também, colar aqui embaixo e só vou trocar agora por feedback. Então ponto feedback. Vai vir 20% também, eu deixei igual, só que ao invés de vir do left, ele vai vir do right, ele vai vir da direita. Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou rolando a página e ele vai aparecendo os elementos. Dessa forma. Eu achei que ficou bem legal, tu pode mexer em tudo o que tu quiser, tu pode fazer o footer aparecer também, mas vou deixar ele assim. Tem outro detalhezinho que eu acho interessante, que é aqui, posso botar aqui no Styles, que é para colocar no HTML, sim, na tag HTML. Então, na tag HTML, eu posso colocar um scroll behavior, que é o comportamento da scroll, e vai ser smooth, que vai ser suave. Então, eu vou rolar a página de uma maneira mais suave. Então, esse comportamento, ele deixa a rolagem um pouco mais suave, então deixa um pouco mais legal. E o nosso projetinho, ele já tá pronto, ele tá completamente responsivo. Eu testei no meu celular e no meu celular ele ficou responsivo também. Já testei em outros dispositivos que também deu certo. Caso tu teste em algum dispositivo teu e repare que ele não ficou responsivo, pode modificar o código, pode deixar aqui embaixo uma sugestão de melhoria, que eu vou agradecer, que vai me ajudar muito também. Vou deixar aqui o link do repositório com esse código também, e ele ficou mais ou menos assim, ficou bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo o que acharam. Os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo. O repositório desse código tá aqui na descrição também. Então, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!